o Senado Federal não pode aderir, compactuar ou se calar diante de qualquer afirmação de quem quer que seja, inclusive do senhor presidente da República, que compare a ação militar que está ocorrendo na faixa de Gaza com o Holocausto. Estamos certos de que uma fala inapropriada e equivocada, uma fala dessa natureza, deve render uma retratação. É fundamental que haja uma retratação e um esclarecimento com um pedido de desculpas em relação a uma parte da fala que estabelece esta premissa equivocada. O genocídio contra o povo judeu perpetrado pelo regime nazista na Segunda Guerra Mundial. Não há definitivamente base de comparação da realidade atual com isso que viveu o povo judeu, que foi seguramente das maiores atrocidades da humanidade. E olha só, pessoal, quem diria, hein? Finalmente, Rodrigo Pacheco sai da inércia e parte para cima do presidente Lula contra essa fala que está repercutindo no Brasil e no mundo inteiro. Você vai ver aqui a fala de Rodrigo Pacheco, que durante a abertura dos trabalhos ali nessa terça-feira fez um forte pronunciamento e, é claro, Lula não esperava que o seu amiguinho ali do Senado Federal fosse agir dessa forma. Você vai ver aqui, ele colocou Lula na parede e está exigindo ali um pedido de desculpa, porque a população brasileira é um povo cristão, ordeiro e que não quer saber de confusão com ninguém, principalmente com o povo de Israel. Então você vai ver aqui agora a fala do Rodrigo Pacheco, que ele realmente perdeu a paciência e falou assim: agora eu tenho que colocar o Lula no lugar dele. E olha só, o que o povo brasileiro gostaria de ver é essa força e essa coragem de Rodrigo Pacheco também a respeito dos ministros do STF e de outros políticos mais e autoridades ali em Brasília. Veja agora esse forte pronunciamento do Rodrigo Pacheco e voltamos logo a seguir. Ao conflito entre Israel e o grupo Hamas e a Palestina na faixa de Gaza. De início, eu gostaria de reiterar o que este Senado Federal, através de sua presidência, já se manifestou de maneira veemente, que é a condenação veemente do ataque terrorista, e não há outro nome, um ataque terrorista perpetrado pelo grupo Hamas em 7 de outubro de 2023 contra civis israelenses e, portanto, reiteramos aqui o nosso repúdio ao ataque e nossa sincera expectativa de que reféns possam ser libertados e possa haver o encaminhamento de solução pacífica desse conflito. Da mesma forma, esta casa, por sua presidência, gostaria de repelir e repudiar reações que eventualmente sejam desproporcionais e o uso de força militar e de violência em excesso que porventura tenha ocorrido na reação militar de Israel na faixa de Gaza. Portanto, são duas vertentes absolutamente naturais de se perceber o repúdio e a veemência com o objetivo comum de se buscar uma solução pacífica. Contudo, o Senado Federal não pode aderir, compactuar ou se calar diante de qualquer afirmação de quem quer que seja, inclusive do senhor presidente da República, que compare a ação militar que está ocorrendo na faixa de Gaza com o Holocausto. O genocídio contra o povo judeu perpetrado pelo regime nazista na Segunda Guerra Mundial. Não há definitivamente base de comparação da realidade atual com isso que viveu o povo judeu, que foi seguramente das maiores atrocidades da humanidade. Genocídio
é o extermínio deliberado de um povo, por motivos de diferenças étnicas, nacionais, raciais ou religiosas. No genocídio, há um plano para eliminar este grupo de pessoas com essas características. Foi exatamente o que aconteceu no nazismo e que rendeu o Holocausto na história da humanidade. Ainda que a reação feita pelo governo de Israel venha a ser considerada desproporcional, excessiva, violenta, indiscriminada, não há como estabelecer um comparativo com a perseguição sofrida pelo povo judeu no nazismo. Em relação à proporcionalidade da ação militar, existem instâncias próprias, como a comunidade internacional através da Corte Internacional de Justiça da Organização das Nações Unidas, que devem aferir se as regras de guerra estão sendo respeitadas ou não. Estamos certos de que uma fala inapropriada e equivocada não representa, e aqui digo eu, não representa o verdadeiro propósito do presidente da República Federativa do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, que é um líder global conhecido por estabelecer ou buscar estabelecer diálogos e pontes entre as nações. Motivo pelo qual, em especial por essa confiança que este presidente tem no perfil conciliador do presidente Lula, é que uma fala dessa natureza deve render uma retratação. É fundamental que haja uma retratação e um esclarecimento com um pedido de desculpas em relação a uma parte da fala que estabelece esta premissa equivocada, pois o foco das lideranças mundiais deve estar na resolução do conflito entre Israel e Palestina. O governo brasileiro é mundialmente conhecido por sua diplomacia moderada, por sua diplomacia altamente qualificada. Então devemos mostrar nossa influência, a nossa contribuição para a pacificação do conflito, de modo equilibrado. Inclusive, o Brasil se orgulha de ter presidido a sessão especial da Assembleia Geral das Nações Unidas, que aprovou o plano de partilha da Palestina e deu origem ao Estado de Israel em 1948. O Senado Federal acompanha com grande perplexidade e preocupação os desdobramentos do conflito entre Israel e Palestina e clama, uma vez mais, pela cessação das hostilidades. Reafirmamos o apoio do Poder Legislativo brasileiro para uma solução consensual, em que o Estado da Palestina possa conviver em paz e segurança com o Estado de Israel, dentro de fronteiras mutuamente acordadas e internacionalmente reconhecidas. Os judeus e sua história, assim como os palestinos e sua história, merecem o mais absoluto respeito. E esse Senado Federal clama efetivamente pela paz entre esses povos, pela paz entre as nações. A solução para o conflito passa, necessariamente, pelo cumprimento dos tratados de direitos humanos e pelos mecanismos multilaterais de solução de controvérsias, sempre respeitando a memória histórica dos povos e dos dois lados envolvidos. Portanto, é essa, respeitosamente, a posição do Senado Federal, a posição dessa presidência, esperando muito que o encaminhamento doravante possa ser o encaminhamento de solução de conflitos, de pacificação, de respeito aos dois povos e jamais do estabelecimento de um comparativo de qualquer conflito hoje existente com algo de fato que não merece ser rememorado, porque não é base de comparação para coisa alguma, que é
o Holocausto. Portanto, fica esse registro da presidência oficial para que possamos ter a nossa posição para um bom encaminhamento da posição do Brasil frente a esse lamentável e triste conflito. Bem, gente, em mais um ato insano, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, o ventríloco dos globalistas, dos comunistas, daqueles que querem um governo ditatorial para o mundo, está escrito no Apocalipse e nós sabemos bem em que isso vai resultar, mas o ventríloco que está a serviço do comunismo no mundo chega e conta uma grande mentira no Egito, que num primeiro momento condenou os ataques do Hamas a Israel como um grupo terrorista. Mentira, toma vergonha nessa sua cara. Você nunca chamou o Hamas de grupo terrorista. Vocês passaram o pano no primeiro momento. Era só uma organização se defendendo, como vocês tratam o MST aqui no Brasil. E logo em seguida condenaram a defesa de Israel. Israel para vocês não pode se defender. Vocês formam um grupo no mundo que querem a destruição de Israel. E agora no imbróglio diplomático que você não está preocupado, mas nós brasileiros estamos, porque nós é que estamos passando vergonha, você então vai lá e compara Israel a Hitler, que promoveu o genocídio de milhares de judeus no mundo. Vai aqui o meu repúdio e o repúdio da Constituição brasileira e dizer ao senhor presidente do Congresso Nacional, dizer aos senhores senadores, senhores deputados federais, que isso cabe cometer ato de hostilidade contra a nação estrangeira, expondo a República ao perigo de guerra ou comprometendo-lhe a neutralidade. Eu não posso esperar nada disso, desses poucos neurônios desse cidadão, como não podia esperar da Dilma, quando ela faz um discurso na ONU dizendo também, na época do ISIS, ou seja, do grupo armado islâmico, grupo terrorista, que a ONU deveria se aproximar. Olha, isso é crime na Constituição brasileira. Estamos vivendo um Estado democrático de direito, senhores ministros da Suprema Corte. Qual a atitude que nós vamos tomar? Eu sei que o impeachment de um presidente cabe ao Congresso Nacional. Mas é preciso que haja a fala, é preciso que haja a manifestação de todas as autoridades nesse país em defesa da Constituição, que, ao meu ver, nesse momento está nas nuvens, quando todos se calam, mas eu não vou me calar. Pois é, pessoal, tá aí, você viu a fala de Rodrigo Pacheco, ele começa passando o pano, começa enrolando, mas depois ele vai direto para o assunto e pede ali uma satisfação. Na verdade, pessoal, ele já fez isso porque ele sabe que ia sofrer no dia de hoje uma forte pressão ali dos outros senadores que iriam colocar ele na parede para pedir uma satisfação do presidente Lula. Já passou da hora do Senado Federal tomar jeito e começar a agir ali em Brasília. Não pode simplesmente ser um carimbador daquilo que vem do Judiciário e do Executivo. Tem que fazer alguma coisa, está certíssimo. E pela primeira vez aqui eu quero dar os parabéns a Rodrigo Pacheco, porque finalmente, pessoal, é isso que o povo brasileiro quer. O Senado brasileiro sendo um protagonista e tendo opinião própria e não somente concordando com o que vem do Judiciário e do Executivo. Agora a bola está com Lula. Será que ele vai pedir desculpas? Será que ele vai, em rede nacional ali, se retratar com o povo judeu e também com o povo brasileiro? Porque ficou uma vergonha para nós brasileiros. O que você acha? Coloca aqui nos comentários se você acha que Lula vai se retratar ou não. E também se inscreva nesse canal se você não é inscrito, dá um like aí para fortalecer, para esse vídeo espalhar para todo o YouTube. Compartilhe esse vídeo, pessoal, e vamos aguardar aí, tomara que o Rodrigo Pacheco tome outras atitudes como essa, porque agora sim ele está representando o povo mineiro, que foi quem votou nele e colocou ele ali em Brasília.